Início de mais um ano, todo mundo aí empolgado com as possibilidades que se abrem, inclusive de leitura, mas é sempre importante nós tirarmos aquele momento para refletir sobre o ano que passou, sobre o que fizemos ou deixamos de fazer, e as nossas leituras também fazem parte desse processo. Então, para começar 2026 em grande estilo, eu trago para vocês o meu balanço das leituras de 2025. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro vídeo de 2026 aqui no Livros e E-Books. Se você porventura estiver chegando por aqui agora, eu sou o Carlos, eu espero que você goste do vídeo, que ele sirva como incentivo, para conhecer outros vídeos aqui no canal e, claro, a se inscrever e acionar o sininho das notificações para ficar sabendo em primeira mão quando sair vídeo novo. E eu te convido também a conhecer as minhas outras redes sociais, os links estarão todos na caixa de descrição. No cômputo geral, no ano passado, eu li 47 títulos, 9 a mais do que no ano anterior. Pela estatística do Scoob, isso deu cerca de 41 páginas por dia. Então eu fiquei bem contente com o resultado. Ainda mais que foi um ano em que eu tive um pouco menos de tempo para ler. E da mesma forma que no ano anterior, eu consegui trazer para o canal vídeo de quase todos os livros que eu li, com exceção dos últimos, que eu terminei apenas nos últimos dias do ano e que ainda aparecerão por aqui. E 2 de não ficção que eu não achei pertinente. Os links para todos esses vídeos estarão na caixa de descrição, bem como o link para a compra dos que estiverem disponíveis na Amazon. Adquirindo qualquer item utilizando esses links, você estará auxiliando uma causa social, sem nenhum acréscimo no preço, porque a comissão que eu recebo da Amazon é repassada integralmente para uma instituição de assistência social. E graças ao auxílio de vocês, de pouquinho em pouquinho, foi possível arrecadar cerca de R$ 830, que foram integralmente doados a instituições ou projetos de assistência. Então eu agradeço muito de coração a todos que contribuíram e peço desde já a ajuda de vocês para que esse valor seja ainda maior agora em 2026. Mas antes de falar dos livros, vamos a um breve balanço do ano. Em 2025, o Livros e E-Books cresceu bem pouco, chegaram aqui ao canal pouco mais de 650 novos inscritos. Estamos com um total de 4.450 inscritos. É bem pouco para um canal que completou 8 anos, mesmo se tratando de um canal literário. Eu sei que esse crescimento fraco é por conta do conteúdo. Eu poderia crescer muito mais se ficasse comprando livros e mostrando aqui, fazendo unboxing todo mês. Mas como o meu foco é mesmo nas resenhas, é o que eu gosto de trazer, é o que eu gosto de assistir, na grande maioria de clássicos e obras fora do que está bombando por aí, eu sei que fica difícil conquistar seguidores, mas pelo menos eu me mantenho fiel ao que eu gosto. Mas se o número de seguidores é pequeno, a qualidade é sem comparação, porque eu acredito realmente que quem está aqui procura exatamente esse conteúdo mais aprofundado. Então, visto por esse lado, eu não tenho do que reclamar. Em termos de conteúdo e de interação, o ano foi muito bom. Eu li obras maravilhosas, conheci bastante gente legal, reforcei o contato com velhos amigos, participei de projetos e leituras coletivas, recebi muitos comentários positivos sobre o conteúdo do canal, e não tem incentivo melhor do que esse para continuar esse trabalho por aqui, mesmo que a passo de formiguinha. Como eu disse, esse ano eu li 47 livros, mas esse número pode ser meio controverso, especialmente por causa de alguns títulos específicos. No ano passado, eu comecei a leitura do Kristin Lavransdotter, que são 3 volumes. Eu li apenas o primeiro no ano passado, esse aqui, que eu ganhei da editora Beck. E os outros 2 volumes eu li esse ano, mas no volume único, em inglês. Então eu considerei como um livro só. O mesmo caso aconteceu com os 2 livros da Alice, do Lewis Carroll, que tecnicamente são 2 obras independentes, mas que estão juntas na edição que eu li, da Zahar. Então também considerei como um livro só.
Já com Os Lusíadas aconteceu o oposto. Eu li nessa edição do Clube de Literatura Clássica, mas eu utilizei como apoio essa outra edição didática, em 2 volumes, cada um com quase 500 páginas, né, que traz cada canto no texto original, a versão para o português atual, e depois destrincha cada um, né, ou seja, na verdade eu li 3 livros, né, e foi assim que eu considerei na contagem. Mas, de qualquer forma, eu considero que foi um ano bastante produtivo, né? Então vamos aos números. Começando pelo tema, foram 6 livros de não ficção contra 41 de ficção, embora em alguns casos eu tenha ficado na dúvida, porque são daqueles relatos reais, porém narrados de uma forma literária. Mas eu acabei considerando mesmo como não ficção. Em termos de gênero, foram 15 obras escritas por mulheres e 32 escritas por homens. E em relação à nacionalidade, foram 12 países diferentes, mas como habitual, a Grã-Bretanha ficou novamente em primeiro lugar, de longe, né, com 21 obras. Claro que puxado pela Agatha Christie, que sozinha respondeu por 9 obras. Em seguida, para minha alegria, eu li 7 obras nacionais, e em terceiro lugar veio a França, com 5 livros, e depois os Estados Unidos, com 4. Os demais países apareceram com 1 obra cada, né, e foram a Áustria, Noruega, Portugal, Rússia, Camboja, Holanda, Irã e Japão. Já em relação aos projetos, além do Victober, que já é tradicional por aqui, esse ano eu iniciei o projeto Descobrindo o Brasil, que consta em dedicar o mês de abril a leituras nacionais que tenham a ver com a nossa história, cultura, e eu gostei muito de fazer isso, né? Então darei continuidade esse ano. Um outro projeto que eu venho tentando iniciar há pelo menos uns 3 anos é a leitura de obras sobre o rei Arthur e a Távola Redonda. E esse ano eu pensei que mais uma vez eu iria flopar, mas eu consegui dar o pontapé inicial com a leitura desse livro aqui, Os Mistérios do Rei Arthur, né? Um livro de não ficção, né, sobre esse tema, e que dá um apanhado muito abrangente sobre todos os aspectos dessa lenda, incluindo as obras literárias. Por isso eu queria lê-lo antes de começar o projeto. Eu pensei que não conseguiria, mas agora no finalzinho do ano eu consegui lê-lo, né, e já vou passar para as obras que eu tenho na estante. Mas eu ainda pretendo fazer um vídeo especial em breve sobre isso. Aguarde. Já a leitura dos 12 livros que eu separei no início do ano foi perfeita. Consegui bater a meta sem problemas. E eu também dei continuidade ao projeto de leitura dos livros que eu ganhei de presente, né? Agora, em 2025, eu li apenas 7 livros no projeto, mas dentre elas algumas foram obras excelentes, que me surpreenderam bastante e que provavelmente eu não leria de outra forma, porque estão aí fora do meu radar. E eu exemplifico aqui com o Nós, do Zamiatti, que é uma das primeiras, ou a primeira, se eu não me engano, distopia, né? Uma ficção científica interessantíssima, que bastante influente e que deu muito pano para a manga, né? Muito material para as distopias que vieram depois. Uma outra ficção científica também que eu ganhei de presente foi A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin, que também foi uma leitura bem interessante, uma ficção científica diferente, né? Porque ela foca mais no lado humano. Ela não tem toda aquela questão de futurismo, de naves espaciais, nada disso. É um conflito mais pessoal. Aí tem muito a ver com a Guerra Fria, né? Então, muito interessante o livro, gostei bastante. E essas 2 leituras, principalmente, confirmam o que eu já disse, né? Que o leitor precisa romper a bolha do conforto e experimentar leituras diferentes. Já por conta das metas, eu fiz uma pausa no projeto, né, desses livros presentes, mas ele terá continuidade em 2025 com novos livros.
Em breve eu trago um vídeo mostrando quais serão essas obras que entrarão aí na próxima temporada desse projeto. Então, se você me presenteou com algum livro e ele ainda não apareceu aqui, há grandes chances, né, dele ser um dos próximos desse projeto. Então, fiquem de olho. Em matéria de leituras coletivas, o ano também foi bem produtivo. Eu participei de várias LCs, a maioria com o canal Because I Read, da Patrícia, e nós lemos aí juntos obras maravilhosas, como o 20 Mil Léguas Submarinas e os 2 livros da Alice, né? E 2 dessas leituras entraram na lista de melhores do ano, que vão aparecer mais abaixo. E eu fiz também 2 outras LCs, uma com a Mônica, do canal Mônica Leitora Erudita, e mais a Lorena, né? E com elas eu fiz uma das últimas leituras do ano, o Liberdade, do Jonathan Franzen. Também uma leitura que, se não entrou nas melhores do ano, merece destaque porque traz temas bastante interessantes. A resenha dele ainda não saiu, mas em breve eu trago aqui para vocês. E a outra LC, que na verdade começou no ano passado e se estendeu por vários meses, foi com a Cristina, do canal Relivrando, e um outro amigo, o Bruno, que eu conheci pouco antes, numa LC anterior, mas que já se tornou uma pessoa bastante querida. E a leitura que eu fiz com eles é de um livro fenomenal, que ficou entre os melhores do ano, sem dúvida nenhuma, e daqui a pouco vocês saberão qual foi. Já em se tratando de livros nacionais, o ano foi um pouco melhor que o anterior, né, com apenas 7 livros, sendo 2 deles de não ficção, mas eu quero melhorar essa marca, né, tentar chegar pelo menos a 10. E eles podem ter sido poucos, mas 2 deles, né, entraram com folga na lista dos melhores. Infelizmente, um dos que eu estava com grande expectativa acabou não me satisfazendo tanto, foi o Desta Terra, Nada Vai Sobrar, o último do Inácio de Loyola Brandão, que não é um livro ruim, né? Longe disso. Eu acho que foi mesmo a expectativa, que estava alta demais por conta do seu antecessor, o Não Verás País Nenhum, que é um dos meus livros favoritos. E merece menção honrosa um livro que eu só li por insistência da minha filha, que foi fenomenal, o Quiumba, do Everaldo Rodrigues, um livro contemporâneo que mistura terror com fatos históricos pouco conhecidos, uma história muitíssimo bem construída, que prende a gente do início ao fim. Infelizmente eu não ouvi ninguém falando dele, né, o que é uma pena, porque é mesmo um livro muito bom. Destaque também para um clássico, meio esquecido, o Bom Crioulo, do Adolfo Caminha, uma das obras fundamentais do nosso naturalismo, é altamente escandaloso por retratar um relacionamento homoafetivo e interracial. Eu fico imaginando a repercussão disso em 1895, ano da sua publicação. E por fim, eu quero destacar também a novena literária de Natal, em que eu trouxe a cada dia, nos 9 dias anteriores ao Natal, um conto brasileiro sobre o tema, que eu gostei imensamente de fazer, porque eu também não conhecia esses contos, né? Foi bem interessante lê-los dessa forma junto com vocês. Eu gostei bastante da recepção, muita gente acompanhou, pediu bis, né? Mas isso depende de encontrar contos em domínio público. Então eu não garanto que eu consiga repetir esse ano, mas eu prometo que vou tentar. O próximo é esse aqui, As Marcas do Cristo, do Hermínio C. Miranda, que são 2 volumes. Desses eu não fiz resenha, né, por conta do tema mais direcionado e bem complexo. Mas eu cito aqui porque são obras bem interessantes. Como eu falei, são em 2 partes. Na verdade, são quase 2 biografias. O volume 1, sobre São Paulo, e o volume 2, sobre Lutero. E o propósito do autor é montar um comparativo entre as vidas e os pensamentos dessas 2 figuras, né? Ambas essenciais na história do cristianismo. Eu gostei principalmente desse volume 2, porque, como o autor diz, o Lutero talvez seja a figura histórica mais difícil de ser biografada de forma isenta, porque
ao mesmo tempo que ele é desacreditado pelos católicos, é exaltado pelos protestantes. Então, cada biógrafo vai puxar a sardinha para o seu lado, aí, dependendo da religião que professe, né? Mas o autor desse aqui, por ser espírita, ele consegue fazer uma leitura mais isenta da personalidade do Lutero. Mas também por conta da crença do autor, a obra levanta a hipótese de que, por conta das semelhanças de ideias, modo de atuação e contexto sociopolítico-religioso em que ambos viveram, o Lutero teria sido a reencarnação de Paulo. Então, para quem tem interesse no assunto, eu recomendo a leitura. É uma obra muito interessante e bem escrita. Os clássicos têm sempre destaque aqui no Livros e E-Books, mas esse ano eles ficaram um pouco aquém do habitual. Não foram tantas as obras lidas e alguns autores, né, mesmo clássicos, apareceram com obras menos conhecidas, mas nem por isso menos interessantes. Só não chegaram ao meu top 10. Um que quase chegou lá foi esse aqui, o Max Havelaar. Eu vou virar a capa porque o título fica aqui atrás. Do Multatuli, que é um clássico holandês, né, do qual eu nunca tinha ouvido falar. Foi indicação de um inscrito. E é um livro que narra de forma bastante crua a colonização holandesa, né, em Java, na região ali da Indonésia. E como essa colonização aparentemente promovia uma liberdade, mas trazia ali nos seus meandros uma dominação total e absoluta. Esse é daqueles livros que tem que ser lidos por quem acha que nós, brasileiros, estaríamos numa situação melhor se as invasões holandesas aqui, né, no Brasil tivessem tido sucesso. A mesma coisa aconteceu com o Lewis Carroll e os 2 livros da Alice, né, que são clássicos absolutos, encantadores, especialmente o primeiro, né, mas que para mim não chegaram ao nível máximo. Não me satisfez tanto a ponto de entrar aqui entre as 10 melhores leituras do ano. E um outro caso, infelizmente, foi o do meu autor favorito, o Émile Zola, com o Paraíso das Damas, né? Uma obra que me surpreendeu por ser bem menos trágica do que os seus livros mais conhecidos. Arrisco até a dizer que é uma obra leve, né? Ele é muito bom, mas faltou ali alguma coisa para chegar lá, né? Mas pelo menos tem uma outra obra do autor, que essa sim ficou entre os melhores do ano. Os destaques para os clássicos ficaram com o H.G. Wells, um dos pais da ficção científica, do qual eu li 2 obras clássicas, A Guerra dos Mundos e A Máquina do Tempo. E o Wells é um escritor fantástico. Esse ano, inclusive, teve a adaptação da Guerra dos Mundos, mas um filme assim pavoroso, né? Vale muito a pena a leitura do livro, né? São livros que trazem reflexões bem interessantes sobre um possível, né, futuro da humanidade, visto lá na virada do século XIX para o XX. Então, bem interessante essas 2 obras. E um outro ícone da ficção científica que apareceu por aqui foi o Jules Verne, com o 20.000 Léguas Submarinas, né, um clássico do autor, né, que assim, é um verdadeiro estudo, né, sobre a vida submarina, além de trazer várias questões ali de tecnologia, né, que eram novidades na época, que foram trazidas ali pelo Jules Verne com maestria. Então, um livro assim, que em alguns momentos ele é um pouco arrastado, meio cansativo, né, nas descrições da vida submarina, mas a leitura dele, né, no geral, vale muito a pena. E foi outra, né, que surpreendeu bastante, também foi uma leitura coletiva. Então, tanto o H.G. Wells quanto o Jules Verne, né, são autores excelentes, importantíssimos, mas que, a meu ver, deixam um pouco a desejar na qualidade da escrita. Por isso, as obras dele geralmente não aparecem aí entre as melhores do ano. Um outro autor de peso que entrou na lista quando eu comecei a leitura, mas que depois foi perdendo fôlego, foi o Jack London com O Lobo do Mar. É uma história excelente, 2 personagens assim, fantásticos, mas que na reta final
o autor cedeu a questões comerciais e com isso o livro deixou a desejar. Eu me arrisco a dizer que se ele tivesse continuado a escrever na mesma pegada do início, o livro poderia até nem ter vendido tanto, mas o London hoje estaria em um patamar altíssimo da literatura universal, bem mais alto do que ele já está, né? Um livro também que vale muito a pena. E por fim, entre os clássicos, eu destaco uma obra quase desconhecida do Charles Dickens, O Mistério de Edwin Drood, a tentativa do autor de escrever uma obra policial. Foi seu último livro, é tido como inacabado, mas que ele teria sido concluído pelo próprio autor de forma psicografada. Eu confesso que, independentemente de acreditar ou não nisso, né, as circunstâncias em que essa obra foi escrita e publicada, né, são bem curiosas, e a forma como a história e a escrita tem continuidade, tem um encaixe perfeito, imperceptível, né, são bem sugestivas. Então eu recomendo a leitura aqui do Edwin Drood, mas nessa edição, porque é a única que traz a obra completa. Esse ano eu também li algumas obras mais recentes, e mesmo que algumas delas tenham sido boas surpresas, né, nenhuma entrou para o top 10. A que mais se aproximou disso foi A Zona de Interesse, de Martin Amis, que, em comum com o impactante filme de 2024, tem em comum só o nome e a ambientação. Então, se o filme foi, né, tremendamente impactante, especialmente pela forma como ele abordou a realidade brutal do Holocausto, né, o livro já traz uma história ficcional de um triângulo amoroso entre o comandante de um campo de concentração, a sua esposa e um alto oficial, e com o envolvimento de um dos prisioneiros do campo. É um livro muito bom, mas com uma pegada bem diferente da do filme. E outras obras recentes que merecem destaque foram o já citado Liberdade, mas também aqui o Inglaterra, do Julian Barnes, que é um milionário, né? Conta a história de um milionário que compra uma ilha e tenta transportar para essa ilha tudo. Ele é extremamente nacionalista, então ele tenta transportar para essa ilha tudo que tem, cria ali uma espécie de parque temático com tudo que é típico da Inglaterra, já que o país estaria perdendo as suas características culturais. Um livro bem humorado, mas que ele poderia ter sido, né, ter sido mais interessante, né, e não conseguiu me conquistar tanto. Mas mesmo assim, eu recomendo a leitura. E o outro foi o Submissão, do Michel Houellebecq, que já bem famoso, que fala aí sobre a islamização da França, né, quando o presidente, após uma eleição bem concorrida, um presidente muçulmano assume o país e passa a impor as leis islâmicas. A França, algo assim bem atual, né? Então, tanto o Submissão quanto o Liberdade, o Inglaterra, foram dois livros dos quais eu tinha grandes expectativas, mas que acabaram me frustrando um pouco, né? Apesar de, né, repito, serem livros muito bem escritos e que trazem temas bastante relevantes e atuais. Um outro autor consagrado que também entrou aqui, mas eu não considero decepção, porque eu já não esperava muita coisa, né, foi o Haruki Murakami, com esse livro que reúne as duas primeiras novelas do autor, Ouça a Canção do Vento e Pinball 1973. Não são obras ruins, eu fiz a leitura com interesse, cheguei a me divertir, mas eu não sei, né? Tem algo na literatura contemporânea que não se conecta comigo. Eu acho que eu sou caso perdido mesmo, né? Por mais que eu tente ler obras mais contemporâneas, eu não consigo sentir a empolgação que eu vejo em outros leitores. Para mim, a grande maioria fica entre o razoável e o bom, né? Mesmo que sejam obras de autores premiados e considerados brilhantes, né, pelos especialistas, não como os que eu citei. Mas existem outros livros, né, com títulos ou autores famosos que não são tão recentes,
mas que também não são tão antigos, né, que possam ser chamados de clássicos. Geralmente são livros aí do início do século XX. Nessa categoria eu menciono como destaque A Taberna Ambulante, do Chesterton, um livro que dialoga com o Submissão, do Houellebecq, e que já há cerca de 100 anos, né, tratava desse assunto atualíssimo, a islamização da Europa. Só que aqui ele faz isso com muita ironia e bom humor, é um livro engraçadíssimo, pelo menos para quem curte o peculiar humor britânico. Como esse aqui foi uma das últimas leituras do ano, né, em breve nós teremos vídeo sobre ele. Né, um outro destaque ficou para Sob o Sol de Satã, do Georges Bernanos, um autor bastante afamado, né, que aqui traz uma história tocante de um padre tido como santo, mas que trava dentro de si uma horrenda e dilaceradora luta contra o mal. É um livro pesado, linguagem um pouco difícil, mas belíssima. Esse é daqueles livros que tem que ser lidos sem pressa, né, degustando e refletindo cada página. Recomendadíssimo. No quesito leitura de entretenimento, fora a Agatha Christie, eu li apenas o Ken Follett e o livro que o catapultou à fama, O Buraco da Agulha. Um romance de espionagem bastante tenso, empolgante, divertido de ler, mas ainda bem longe da qualidade do Pilares da Terra ou da trilogia O Século. Da Agatha, né, esse foi o ano do projeto Os Venenos de Agatha Christie, apenas com livros que trazem os mais diversos venenos como arma do crime, que foi baseado nesse livro aqui, o Dicionário Agatha Christie de Venenos. Né? Então foram 8 livros lidos no projeto, alguns deles entraram na minha lista de melhores livros da autora, né? Por exemplo, o Testemunho Ocular do Crime e o É Fácil Matar, mas vários outros foram excelentes, né? Como o 13 à Mesa, Tragédia em 3 Atos, ou o primeirão da Agatha, O Misterioso Caso de Styles. E fora do Projeto Venenos, eu li mais um, O Mistério dos 7 Relógios. E esse eu tinha colocado como meta para esse ano, por conta da minissérie baseada nele, que estreia na Netflix agora em janeiro, e eu queria ler antes do lançamento. Mas como eu tive um tempinho extra no finalzinho do ano passado, e Agatha é sempre aquela leitura rápida e envolvente, né, eu adiantei a leitura dele e acabou sendo o meu último livro do ano. E ele traz uma aventura bem ágil, né, com bastante suspense, mas como é um dos primeiros livros da autora, o estilo característico dela ainda não estava bem desenvolvido. Então ele tem alguns pontos que eu não gostei, que provavelmente seriam diferentes se ele fosse escrito numa fase mais madura da Agatha. Mas quando sair o vídeo dele eu explico melhor o que aconteceu. Então, para concluir esse apanhado geral, nós temos os livros de não ficção, e é aqui que entram aqueles, né, que deixam a gente em dúvida da categoria, porque mesmo contando fatos reais, eles são escritos de uma forma mais literária. E aqui eu destaco, por exemplo, o Lendo Lolita em Teherã, sobre os desafios de uma professora de literatura em continuar lecionando no Irã pós-revolução, cheia aí de livros proibidos, ou O Primeiro Mataram Meu Pai, que é um tocante relato que a autora nos conta a sua vida como soldado infantil em meio aos horrores da ditadura comunista no Camboja na década de 70. Um livro pesadíssimo, mas é muito bom. Também tem filme, né? Inclusive dirigido pela Angelina Jolie. E agora, sim, vamos ao top 10 das minhas leituras de 2025. A ordem ficou mais ou menos aleatória, tem uma sequência, mas não é nada muito radical, porque isso é sempre subjetivo, né? Depende muito do gosto de cada leitor. Eu estabeleço de acordo com as obras que mais me deram prazer em ler. Em 10º lugar, eu colocaria o famoso Maus, de Art Spiegelman, uma HQ fenomenal, que apesar de trazer um tema muitíssimo explorado, faz isso de forma bem inovadora, não só porque o autor caracteriza os seus personagens como animais, o que dá todo um novo simbolismo às situações mostradas,
mas também por utilizar as histórias do Holocausto para ressignificar o seu relacionamento conturbado com o pai. É uma obra muito conhecida, eu vi que também entrou na lista de melhores do ano de muita gente, né? Então dispensa maiores comentários. Em nono lugar, temos O Êxtase da Transformação, uma obra bastante filosófica que conta a história de uma pobre funcionária dos Correios, né, que tem sua vida virada do avesso após uma breve estadia em um hotel de luxo nos Alpes suíços. Então é um livro com um sabor um tanto amargo, né, especialmente na segunda parte, mas que é um livro maravilhoso, principalmente por conta da escrita primorosa e irretocável do Stefan Zweig. Recomendadíssimo. O oitavo lugar fica com o Oscar Wilde, O Fantasma de Canterville e Outros Contos. É uma coletânea que traz 8 contos do autor, 4 adultos, em que ele alfineta o pedantismo e a hipocrisia da alta sociedade inglesa, sem dó nem piedade, e 4 infantis, entre eles o belíssimo Príncipe Feliz, que é considerado um dos contos infantis mais bonitos de todos os tempos. Mas todos os contos aqui são ótimos e demonstram de forma inequívoca, né, o grande escritor que o Wilde foi, e que nos faz pensar no quanto ele ainda poderia ter nos deixado se não tivesse tido uma carreira tão curta. Na sétima colocação, temos o Balzac com O Pai Goriot, um novelão delicioso, muito bem escrito, né? 3 personagens principais que transitam entre uma decadente pensão suburbana e os elegantes salões da nobreza parisiense. Então são tramas aí envolvendo ascensão social, relacionamentos por interesse, personagens que não são o que aparentam, tem um tantinho de suspense policial e como pano de fundo a tocante história de um pai totalmente dedicado às suas filhas, mas abandonado por elas, né? Um excelente ponto de partida para conhecer a obra monumental do autor. Em sexto, temos o outro Zola que eu li esse ano, A Besta Humana, uma releitura em leitura coletiva de uma de suas melhores obras, que conta a história de um condutor de trem com instintos feminicidas e que, por isso, ele transfere todo o seu amor para a sua locomotiva, até que ele se envolve com a esposa de um colega de trabalho. Como pano de fundo, a investigação de um assassinato de um figurão da companhia férrea ocorrido dentro de um trem. Um livro pesado, cru, com descrições bem realistas, né, que só confirmou o Zola como meu autor clássico favorito. Em quinto lugar, outra obra que trata da colonização, Passagem para a Índia, do E.M. Forster. Uma releitura que nessa segunda vez reafirmou o quanto eu já gostava desse livro. É uma narrativa lenta, sem muitos acontecimentos, mas uma obra fundamental para quem gosta de leituras sobre o tema. O Forster foi um dos primeiros intelectuais ingleses a questionar as políticas imperialistas da Inglaterra, e com a forma que retratou os indianos nessa obra, ele contribuiu bastante para mudar alguns preconceitos que os ingleses comuns tinham da Índia. Estereótipos, né, que eram trazidos pelos viajantes, que quase nunca correspondiam à realidade. Uma obra importante, muito bem escrita, mas que provavelmente não agradará, né, a quem gosta de histórias com um pouco mais de ação. O quarto lugar fica com o Kristin Lavransdatter, né, a tal leitura coletiva que eu fiz com a Cristina e com o Bruno. Aqui exemplificado apenas pelo primeiro volume de uma trilogia, dessa autora vencedora do Nobel, a norueguesa Sigrid Undset. E essa trilogia é considerada não só a obra-prima da autora, como uma das mais importantes da literatura norueguesa. E é realmente uma obra ímpar. É um romance de formação, contando a história da personagem título, desde a sua infância até a velhice, ambientada na Noruega medieval, com tradições ainda muito calcadas na ancestralidade,
mas também com uma forte presença do cristianismo. Mas um cristianismo um pouco diferente do que imaginamos, né, por conta do isolamento do local e da época. Mas além de uma trama bem arquitetada e personagens muito bem construídos, a ambientação e os costumes locais são descritos com maestria e detalhamento, mas de forma sutil, encaixadas na narrativa, sem parecer que ela está fazendo uma descrição. Um trabalho realmente soberbo. E chegando ao pódio, os grandes campeões foram todos livros escritos em português. Eu fiquei bastante feliz com isso, porque eu acho que a nossa língua é realmente uma das mais bonitas e ricas do mundo. E a terceira colocação fica com O Fogo Morto, considerada a obra-prima do José Lins do Rego, um dos meus autores brasileiros favoritos, que com esse livro encerra o seu ciclo da cana-de-açúcar. E nesse livro, o Lins do Rego traz, do ponto de vista de 3 personagens diferentes, todo o processo de decadência dos grandes engenhos de cana-de-açúcar e as profundas mudanças que isso acarretou naquela sociedade que era totalmente organizada e dependente da produção açucareira. Uma obra envolvente, deliciosa de ler e profundamente brasileira. Agora, os 2 primeiros lugares ficaram praticamente empatados, foi difícil escolher um deles, mas eu acabei optando pelo prazer de leitura como critério de desempate. O segundo lugar ficou com o maior clássico da literatura em língua portuguesa, Os Lusíadas, do Camões, uma obra da qual eu tinha muito preconceito e por conta dos trechos estudados na escola. Mas resolvi encarar esse desafio porque é uma obra que todo leitor falante do português tem obrigação de conhecer. E que livro! O Camões fez aqui um trabalho de gênio, conseguiu contar toda a história de Portugal até aquele momento e ainda contar uma história de aventura e conquista com traições, perigos, batalhas, tudo em forma de poema, com métrica e rima. É uma obra fantástica que não fica absolutamente nada a dever aos grandes poemas épicos em outras línguas. Uma obra que me encantou profundamente. É necessário esforço? É. Recomendo, inclusive, essa edição de estudo, com notas e comentários, porque o texto original é um pouco truncado, português arcaico, é necessário alguma pesquisa adicional, mas eu posso garantir que é uma daquelas leituras das quais a gente sai extasiado, com certeza de que nós lemos uma das melhores obras da nossa vida e que certamente voltaremos a ela outras vezes. E O Campeão foi uma das maiores surpresas da minha vida de leitor, uma obra de um autor pelo qual eu tinha um certo preconceito, mas qual não foi a surpresa ao me deparar com um livro que não só ficou como o melhor do ano, mas que entrou para a minha tríade de melhores leituras nacionais de todos os tempos, juntamente com o Grande Sertão Veredas e O Tempo e o Vento. Eu falo de Viva o Povo Brasileiro, do João Ubaldo Ribeiro. É uma obra que me encantou pela trama, pela construção do texto, pelos personagens e pela excelente escrita. O primeiro capítulo assusta um pouco, e parece que será um livro difícil, mas quando a história começa, difícil é parar de ler. Então, nesse livro, nós acompanhamos a saga de alguns personagens que vêm lá do início da nossa história, passando por muitos períodos e acontecimentos, até chegarmos aos anos 70. E essas histórias são fracionadas em períodos de tempo intercalados, acontecem em locais distintos do Brasil, e como a miscigenação racial e cultural das diversas regiões do país deu origem ao que nós somos hoje. E tudo isso num texto engraçadíssimo e muito bem escrito. Sobre esse livro eu fiz um projeto de leitura comentada, são vários vídeos, é só procurar aqui no canal. Melhor livro do ano e livro da vida. Então, resumindo, o saldo do ano foi extremamente positivo. Eu quero deixar registrado meu agradecimento a todos que acompanham aqui o canal, que assistem, que curtem, que comentam. Não tem como citar todo mundo, então eu deixo coletivamente o meu muito obrigado a todos vocês, de coração. São vocês que me animam a continuar,
São muitos momentos de dificuldade, de desânimo, né? Quando a gente percebe que um vídeo que deu um trabalhão não teve retorno, né? Aí logo a seguir vem um comentário maravilhoso de alguém dizendo que leu ou pretende ler alguma obra por causa do canal. Então, isso levanta o nosso astral e nos incentiva a levar o canal adiante. Eu gostaria também de agradecer publicamente a minha esposa, né? Tá sempre aqui por trás, nos bastidores, né? Com seu apoio, críticas, correções, mas principalmente pelo incentivo em que eu continue com o canal, quando bate essa vontade de desistir. Mas o vídeo já está enorme, vou encerrar por aqui. Desejo a todos muita paz, alegria, saúde e leituras maravilhosas em 2026. Um feliz e próspero ano novo a todos e a gente se vê no próximo vídeo.